Alegria! Aula de empresarial na área. Hoje vamos falar sobre ações. Vamos falar ações da SA, como que funciona esse treco. Você vai entender tudo sobre SA, tudo o que precisa saber sobre ações. Aguarda aí que eu já volto. Alegria! Estamos de volta! É hoje empresarial de novo. Teve na terça, tem na quarta. E isso é bom demais, não é não? O bom se fosse todo dia, mas infelizmente você tem que ter outras matérias, tipo penal. As matérias não tem muita importância, não. Mas enfim, é bom demais ter civil, é bom demais ter penal, é bom demais ter empresarial, que são coisas que alimentam e nutrem seu dia. Pode falar a verdade, não é não? Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos seguindo com a nossa disciplina. Hoje falando sobre valores imobiliários. Valores imobiliários esses que, entre eles, tem a ação, mas não é só ação. Vamos passando aqui o slide. Vamos colocar aqui já. Aula de hoje, empresarial 1, que é direito societário. Hoje falando de valores imobiliários, começando com as ações. Mas os valores imobiliários, como eu disse, não é só ações. Não é só ações. Olha só. Nós temos, basicamente, 4 situações que geram valores imobiliários. Na verdade são 5, mas vamos colocar 4 que são as mais importantes. Uma delas é a ação, vou escrever com você, vamos escrever juntos. Espera aí, colocar a caneta. Uma delas realmente é a ação, então a primeira aqui, ação, são as ações, né? Vamos ver ações preferenciais, ações ordinárias, ações de fruição. A outra que é importante também é os debêntures. Todas essas formas de valores imobiliários são formas de captação de recurso. Nós vamos ver depois como funciona o debêntures. Mas tanto a emissão da ação quanto a emissão de debêntures e os próximos que nós vamos ver aqui são formas de captar grana, dinheiro, para que a empresa possa crescer. Então, debêntures. O terceiro, para não ter que ir no banco, é o comercial paper. Comercial. São com 2 M's mesmo. Comercial paper. E o último aqui é o bônus de subscrição. Eu já escrevi só subscrição. É o bônus de subscrição. Bônus. Subscrição. Então nós temos como valores mobiliários que fazem forma de captação de recurso pela SA, pela Sociedade Anônima. As ações, os debêntures, o paper, né, comercial paper, eu só chamo de paper, e os bônus de subscrição que nós vamos ver como que funciona. Hoje, especificamente, nós vamos ficar só com as ações, que é já vários pontos que nós temos que falar aqui sobre ações. Então vamos a ela, aí já no seu vídeo, as ações. O que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma fração do capital social, lembra que vai ser colocado capital social, uma fração do capital social em que o titular daquela ação, o dono, o proprietário daquela ação, tem direito sobre ela. Nós vamos ver quais direitos que tem, quais os tipos de ações, o que dá direito a quê, quais são os poderes sobre aquele tipo de ação. Mas é uma fração do capital social, cheia de um jeito ou de outro, que dá direito a algumas coisas dentro da empresa, a começar pelo lucro, que é obrigatório em qualquer situação. Então, essas ações que vão dar direito ao capital é a fração do sócio, da fração da sociedade, que pode ser, como a gente viu na última aula, quando a gente estava constituindo, vendo como constitui, como cria uma SA, pode ser tanto do sócio fundador quanto do sócio investidor. Porque vão subscrever o capital e vão criar essa fração que vai gerar esse capital social, tanto o sócio fundador, que vai colocar os bens deles ali, quanto por conta do sócio investidor, que também vai dispor ou de dinheiro ou de outros bens para constituir a empresa. E aí, qual que é a forma de integralização? A gente começou a ver que tem possibilidade de integralizar esse capital das ações já com bens móveis e imóveis. Eu chamei até a atenção da necessidade de 3 peritos que a Lei de Sociedade Anônimas exige, 3 peritos para fazer a avaliação dos bens. Então vamos lá, vamos para a forma de integralização. Vou escrever junto com você aí no seu quadro quais são as formas de integralização. Então a primeira é dinheiro, é grana, né? Faz a transferência lá e não importa, já me perguntaram isso, não importa a forma que esse dinheiro venha, porque fala assim, dinheiro quer dizer dinheiro vivo? Não,
Pode vir de transferência eletrônica, pode vir através de um cheque, mas é dinheiro. Apesar que cheque não vão cair em nota promissória, é crédito. Só depois que o cheque estiver descontado, depositado na conta, que é dinheiro. Mas o caminho que esse dinheiro vai chegar na empresa não importa, mas é dinheiro. 2. Outra que a gente viu é através de integralização através de bens, sejam eles móveis ou seja ele imóveis, não me importa. Não me importa. Então, bens. Lembrando aqui para os bens que nós precisamos de 3 avaliações. Repetindo, hein? E a terceira situação que eu não falei nela, que é interessante, é a possibilidade de converter isso em crédito. Em crédito. Como assim crédito? Olha, ao invés de eu dar o dinheiro, eu dou uma nota promissória que uma pessoa tem que me pagar. Eu dou uma duplicata que uma pessoa vai me pagar. Eu estou cheio de duplicata aqui para receber dos meus clientes e eu vou te transferir o direito de receber dessas duplicatas. Também pode acontecer isso. Mas seja qualquer uma dessas situações, seja dinheiro, seja bem ou seja crédito, o fato é que esse dinheiro tem que chegar na empresa. Esse crédito, esse dinheiro tem que chegar no caixa da empresa. Enquanto efetivamente não for transformado aquilo em dinheiro no caixa, nós não temos integralização do capital. E aí é dever do acionista, igual eu coloquei, pagar o preço de emissão, né? E pagar o preço de emissão conforme ajustado. Porque lembra, eu posso fazer o IPO, que vai para a Bolsa de Valores, e aí o pagamento é só em dinheiro. Ou eu posso fazer no mercado de balcão, ou posso na sociedade anônima fechada fazer uma negociação direta, que vai permitir emitir nota promissória, que vai permitir a duplicata, que vai permitir a integralização através de bens móveis e imóveis. Seja de um jeito ou de outro, é obrigação estar, é dever de pagar, mas é obrigação também estar descrito no estatuto o vencimento. E se não estiver, Leandro, se não estiver, o administrador tem que colocar em mora, notificar da existência daquele vencimento, de que o dinheiro não chegou na conta. Venceu a duplicata, o cliente não pagou, você precisa dar o dinheiro. Venceu a nota promissória, a pessoa que deveria com aquela nota promissória não pagou, você precisa dar o dinheiro. Seja em qualquer situação dessa, que o dinheiro acaba não chegando, venceu o prazo, que poderia ser até dinheiro também, né? Porque eu poderia jogar esse prazo para frente, eu vou te pagar um tanto agora, o outro lá na frente, subscrever agora, mas integralizar na frente, igualzinho a gente tem na limitada. Seja em quaisquer esses casos, nós temos a data de vencimento e depois da data de vencimento ou depois da notificação do administrador, porque se o estatuto não prevê essa data de vencimento, vai ser da notificação do administrador da empresa, a pessoa vai estar em mora. E aí vai criar a figura que nós falamos na outra aula, que eu já vou passar aí para o slide, do acionista remisso. O acionista remisso. Só que nós temos um plus aqui para falar. Nós sabemos que o acionista remisso não gera responsabilidades solidárias dos demais acionistas. Nós falamos isso ontem, né, na última aula. Correto? Não gera responsabilidade solidária, ótimo, legal. Também vimos que o acionista remisso nós temos 2 caminhos. Ou eu executo na justiça, ou eu faço a venda em bolsa de valores, a venda daquelas ações em bolsa de valores, podendo isso até ser feito pelas sociedades anônimas de capital fechado. Seria um leilão especial para a venda das ações dos acionistas remissos. Mas tem um detalhe aqui, quanto que ele vai pagar? Ele está devendo lá, ele prometeu integralizar o capital de 150 mil reais em 1º de janeiro. Ele não fez isso. Não fez, era 1º de janeiro de 2020, já passou esse prazo, ele não integralizou essa grana. Como que nós fazemos? Vai pagar agora, ele tem que pagar hoje. Ele vai pagar o quê? Paga só o principal? Negativo. Negativo. Nós temos que acrescentar aí, porque o 150 mil em janeiro, ainda mais agora com essa doideira de economia que nós estamos vivendo aí, de dólar, enfim, de um monte de coisa, de um monte de problema, de uma problemática grande aí em volta da pandemia, o 150 mil em janeiro não vale a mesma coisa que 150 mil hoje não. Então tem que pagar primeiro, o principal, vamos escrever aí. Tem que pagar o principal, óbvio, o 150 mil principal. Tem que pagar juros pelo atraso, juros de mora, aqui é juros de mora. Correção monetária, porque o dinheiro no tempo já mudou. Correção monetária. O valor do dinheiro não é o mesmo. E pode ter, se previsto em estatuto, então tem que estar previsto em estatuto, até 10% de multa.
Mas essa previsão de multa tem que estar previsto no estatuto. Juros e correção, muita jurisprudência entende que também deve estar previsto no estatuto. Na verdade, a jurisprudência fala que correção é automática. Juros tem que estar previsto no estatuto caso você queira cobrar acima do juro legal, porque seria uma dívida comum, então de qualquer jeito teria juros. Mas a previsão de multa por atraso tem que estar previsto, que pode chegar até 10%, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1,5, pode ser 5,5, não importa o valor, mas não pode passar de 10%. Tranquilo? Então eu executo o cara ou levo a leilão, mas o valor do leilão até mesmo vai ser o valor da emissão, o valor mínimo de leilão vai ser o valor da emissão, que é o valor do principal, acrescido de juro, correção monetária e mais a multa se tiver prevista no estatuto. Legal, né? Vamos seguir. Vamos dar sequência aí e vamos falar o que acontece se o acionista remisso não paga. Bem, nós vimos duas situações, eu vou acrescentar uma terceira aqui. Se não paga, a gente viu, executa na justiça, vende, aí vende em leilão, mas existe a possibilidade também, vamos dizer assim, Leandro, eu executei e não consegui achar patrimônio do cidadão. Não achei nada. Depois eu optei, porque eu podia optar isso de logo de cara, mas eu optei em fazer o leilão. Ninguém quis comprar aquela porcaria. Fiz o leilão, não comprei, ninguém quis comprar, ou pouca gente se interessou, não vendi tudo. O que eu faço com o resto das ações que não foram vendidas? Você vai declarar a caducidade delas. Declarar, vamos escrever aí primeiro, e aí eu explico o que é esse raio de caducidade. Declarar caducidade, que é um C, por mais que ele não pareça, caducidade das ações. O que é declarar caducidade? É perder a validade. Quando a gente fala de caducidade, na verdade não é perda da validade, é perda de efeito. Caducidade no direito é quando se perde efeito. Quando a gente fala de nulidade, é perda da validade, né? Dentro daquela teoria da escada pontiana lá, entre existência, validade e efeito. Nem tem outros, mas vamos ficar nesses três. Existência, validade e efeito. A nulidade geraria a invalidade. Então as ações são válidas, elas são válidas, mas ela não tem efeito mais. Por quê? Ninguém quis comprar. Qual é o efeito de mercado que nós temos? Nenhum. Então nós temos que declarar a caducidade dessas ações, falar assim, elas se tornaram sem efeito, e aí o que eu faço? Eu faço a reincorporação daquelas ações, aniquilo aquelas ações, né? Eu estou chamando de reincorporação, mas o nome correto não é essa, mas só para você entender. Eu transformo, volto com elas para a empresa, acabo com aquelas ações e faço o ajuste do capital social. De novo, quando eu vou tentar executar, não consegui. Vou tentar vender, não consegui, eu posso fazer e declarar a caducidade das ações. E desculpa, gente. A caducidade das ações. A declaração da caducidade das ações do sócio remisso será o quê? Eu devolver aquelas ações, fingir que ela não existe, não se trata de invalidade, se trata de perder o efeito, as ações perderam o efeito, não vão ser subscritas nunca mais, né? E aí, o que eu faço? Eu transformo aquilo e faço o ajuste do capital social. Eu faço o ajuste que precisa ser feito ali daquela quantidade de ações que não foram vendidas. Tranquilo? Vamos então seguir, falando da caducidade de ações, aí falei o que é, né? A caducidade de ações. Vamos à classificação. É claro que a caducidade de ações tem um outro detalhe aqui que eu não vou entrar, mas se alguém ler isso aí, existe a possibilidade de eu ficar ainda um ano com aquelas ações esperando alguém para comprar as ações. Pode existir isso. E se tiver reserva de capital, a própria empresa pode comprar as ações. Mas não... Quem não quer ouvir isso, tampa os ouvidos. Quem está lendo o livro, quem está querendo se aprofundar, entenda o que eu falei. Se tiver dúvida, me pergunta, que existe mais duas possibilidades. Esperar um ano antes de declarar a caducidade, ou a própria empresa, se tiver reserva de capital, comprar a própria empresa, a própria SA compra suas próprias ações para uma venda futura. Mas não vou entrar no mérito aqui para quem tem que ficar no mínimo aí necessário para fazer provas e conseguir aí se localizar no mundo. Mas quem quer aprofundar no assunto, me chama aí que nós vamos ver. Classificação de ação. Nós temos três tipos de classificações da ação. Nós temos a classificação de ação. A primeira são as ações ordinárias, que é chamada de ON. Se você olhar na televisão aí, se ver qualquer canal que fale sobre ações, vai chamar de ON. São as ações ordinárias.
Tem as ações preferenciais, que é chamado de PN. E as ações de fruição, que não é chamada de nada, porque é uma situação especial que a empresa passa. Então temos as ações ordinárias, que são ON, as ações preferenciais, que são as ações PN, que são negociadas. E elas são negociadas, tem valores diferentes no mercado, tem pesos diferentes. Vocês vão entender por que tem valor diferente. Porque uma dá direito a algumas coisas, a outra dá outros direitos dentro da empresa. Então temos as ações preferenciais, que é PN, e temos as ações de fruição, que é uma situação de liquidação da empresa, que eu vou explicar quando a empresa estiver lá liquidando. Vamos à primeira aí, vamos voltar aí e vamos falar sobre o que são as ações ordinárias ou as ações ON. Já estou escrito aí no seu vídeo aí que confere direitos comuns ao acionistas. Que direito comum que é esse? O direito comum é um direito que é comum, que você imagina que qualquer sócio pode ter. Qual que é o direito mais comum que o sócio pode ter? Deliberar, decidir sobre os rumos da empresa. Então, ela dá direito, na verdade, o principal direito é direito integral ao voto. Direito ao voto. Toda ação de ON, toda ação ordinária, dá direito sobre a política da empresa, sobre ingerir, decidir, participar de reuniões sobre decisão dos caminhos da empresa. Essa ação não é só de investimento, essa ação é uma ação de gestão mesmo, de participação nos rumos da empresa. Em regra, dependendo da empresa, essa ação vai ter maior valor de mercado, porque ela dá mais poder para quem tem ela. É claro que tem vezes que PN explode, porque às vezes não importa muito gerir, mas importa muito lucrar. Aquela empresa é lucrativa, então eu quero ter outros poderes que não a ON. E essa ação, sempre, eu não posso abrir mão. A gente vai ver que a ação PN, a ação de preferencial, eu posso até escolher não ter na empresa, só ter a ação ordinária, não tem problema. Mas a ação PN, ela é obrigatória. Óbvio, né? Obrigatória. Temos que votar. Senão, quem vota, né? Senão, quem vota. Então, aqui a ação ela é obrigatória e dá direito integral ao voto. Já nas ações preferenciais, ela confere alguns direitos ao acionista, que não todos, aquele como de obrigações, e podem ser divididas em classes. Como assim dividida em classes? Dando poderes diferentes. A PN classe tal dá poder de fazer isso, isso e isso. A PN classe tal dá poder de fazer isso, isso e isso. Ou seja, eu classificar as ações preferenciais de forma diversa, em que cada tipo de classe, cada grupo de ações dão poderes diferentes para o acionista. Mas qual que é a principal regra aqui? É a vantagem econômica. Da vantagem econômica e ou vantagem política. Por que e ou? Por quê? Vamos primeiro para a vantagem econômica. Ela vai, em regra, receber primeiro os dividendos. Ela não vai poder ficar longe dos dividendos. Então, ela tem amarrado a ela, atrelado a ela, uma questão de investimento muito forte e muito clara. Não com o interesse de justificar a política da empresa, participar da política ativa da empresa, mas com o interesse aqui de, sim, receber os investimentos. E a vantagem política é porque ela pode, vamos escrever aqui, ela pode dar direito de voto. Mas diferente da ON, da ordinária, nunca é um direito de voto pleno, sempre vai ser limitado. Por quê? A ação preferencial, ou ela dá um direito de voto limitado, nunca pode ser igual ao ON, que dá direito de voto a tudo, mas pode dar direito de voto. E pode não dar direito de voto nenhum. Um caso clássico aqui são as chamadas Golden Share. Golden Share são as ações, né, de ouro ali. Que a Golden Share é muito comum quando faz privatização, em que o governo privatiza, então ele dá as ações preferenciais para a mão de terceiros, mas a legislação mesmo determina, não acontece só nessa situação de privatização, acontece em outros lugares também, mas a legislação determina que o governo, para continuar participando, continua participando com algum dinheiro, com algumas ações dentro da empresa, mas não tem mais a liderança, deixa de ser uma empresa pública, deixa de ser uma empresa de economia mista, não tem mais a liderança pública ali. E aí, como não tem liderança mais pública, o governo participa como sócio investidor. Mas essa Gold Share dá um direito muito legal. Qual que é o direito legal? Eu não tenho direito de votar, o direito de participar na política da empresa, mas eu tenho direito de veto. Seria uma classe, por exemplo, de ações preferenciais que dão direito ao veto.
golden share. Eu não posso voltar a reparticipar, mas eu tenho direito de levantar a mão e vetar algumas propostas que podem ser feitas até pelas pessoas com ações ordinárias. Então, muito legal. Ação ordinária. Direito a voto pleno. Direito a voto pleno. Direito a voto pleno. E as ações preferenciais dão direito parcial de voto ou direito nenhum de voto, mas dão direitos econômicos e podendo, inclusive, ter direitos de veto. E as ações de fruição? Bem, as ações de fruição, a gente chama de ações de amortização. Vão acontecer em fase de liquidação, ou seja, a empresa provavelmente pode estar fechando, não necessariamente fechando, mas ela está encerrando suas atividades. Então eu estou liquidando a empresa. E aí, na fase de liquidação, alguém pode querer comprar essas ações. E aí ele vai comprar as ações e pode ser que o acionista já recebeu o valor da ação. É porque eu tenho mais patrimônio que a ação. O acionista já recebeu o valor patrimonial da ação. Mas o cara quer ser sócio a si mesmo para participar daquele conjunto de coisas, enfim. Ele quer participar de alguma forma, por algum interesse financeiro. Mas eu tenho que deixar claro para ele falar o seguinte, olha, pelo valor da emissão da ação você não vai receber nada, porque a empresa já me pagou. O que vai acontecer é que você vai ter outros poderes aqui, outros direitos aqui, uma lucratividade futura, talvez, no final da liquidação, mas não tem mais poder. Aí são as ações de fruição. Na verdade, as ações de fruição, então, elas nascem ordinárias ou preferenciais e em algum momento que vai se liquidar o patrimônio da empresa, ela acaba se transformando numa ação de fruição. Então ela é pouco utilizada, não é utilizada no dia a dia, mas existe aí as chamadas ações de fruição. Vamos ver agora, dentro falando de ações, uma coisa muito legal, que é entender como que funciona essa história de acionista majoritário. E principalmente chamar a atenção à diferença que existe, que é grande, não é pequena, de acionista majoritário. Agora que a gente entendeu o que é PN e o que é ON, o que é a diferença entre o acionista majoritário e o acionista controlador. Aquele que tem um controle da empresa pode ser, e muitas vezes é diferente do acionista majoritário. E aí pode até entrar em conflitos de interesse. Mas vamos ver aí na sua tela, então, para nós falarmos de acionista majoritário versus acionista controlador. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. O acionista majoritário é simplesmente aquele acionista que tem a maioria das ações. Só que não necessariamente a maioria das ações dele dão direito de voto. Ele pode ter a maioria das ações, mas as ações dele, a maioria, ser preferencial. Então ele não tem poder de mando na empresa. Ele sim tem poder de ser o donão da empresa. É o que mais recebe lucro, o que tem mais interesse com lucro, o que mais quer receber lá a grana lá e tem mais dinheiro investido na empresa. É a pessoa que tem mais dinheiro investido na empresa, mas não é a pessoa que controla a empresa. Então o sócio já entendeu onde nós vamos chegar. Então o sócio acionista majoritário é maior número de ação. E quando eu falo isso, eu estou falando que tem maior capital investido. O acionista controlador é o que tem maior número de votos. Então ele tem um controle, ele tem maior poder das ações, na verdade, das ações ordinárias ou das ações preferenciais que têm direito a voto também em determinadas situações. Quais são os requisitos? Existem 3 requisitos para ser declarado um acionista como controlador. Tem que ter maioria dos votos, maioria de votos. E aí é legal que a maioria de votos pode ser não só ele. A gente vai ver para frente, é uma possibilidade interessante que eu posso alugar a ação para votar. Eu alugo o direito de voto da pessoa, olha que legal. É muito diferente, né? Eu posso alugar o direito de voto da pessoa e voto em nome daquela pessoa. Ou eu faço um acordo de acionista. Existe a possibilidade também dos acorristas fazerem acordo, até para ter mais força de voto. Então tem que ser maioria dos votos através dele mesmo, ou com acordo de acionista. Sócios minoritários também fazem acordo de acionista direto. Acordo de minoritário é muito comum para ganhar força e relevância nas decisões. Né? Se eu sozinho não faço força, mas se eu juntar todos os minoritários, é muito comum em novela fazer isso, né? O cara quer dar a volta por cima, mas não tem a maioria das ações, eu chamo todos os minoritários, faço acordo de acionista com os minoritários, você já viu isso em novela. E aí eu começo a ter poder e participar, dou aquela entrada triunfal dentro da sala e chego com a procuração em nome de todos os acionistas, com acordo de acionistas.
e participo da reunião, já viu isso, né? Eu sou representante dos demais acionistas e é através de acordo. Então tem que ter maioria de votos. Poder eleger também a maioria dos administradores, porque às vezes eu tenho maioria dos votos, mas minha ação é preferencial e não dá direito a eleger administrador. Então eu tenho que, além de ter a maioria dos votos, eu tenho que ter também poder eleger a maioria dos administradores, senão não tem controle. Por quê? Apesar do planejamento eu poder fazer o planejamento, eu não posso executar, porque eu não posso dar ordem ao administrador, eu não tenho poder sobre o administrador, escolher o administrador. E tem que efetivamente, esse é importantíssimo, efetivamente usar esse poder. Porque se eu sou sócio controlador, eu tenho a maioria das ações, eu tenho a possibilidade até de mandar e desmandar, mas outra coisa de novela, eu fico em casa só recebendo dividendos, era do papai essa empresa, eu não tenho interesse nenhum na empresa, eu contratei um administrador para ficar no meu nome lá, eu efetivamente não utilizo desse poder, você não é o sócio controlador. É outros que até têm menos poder que você, mas que controlam efetivamente a empresa. Mas como eu disse, é possível fazer acordos de sócios. E como que é esses acordos de sócio? Ou melhor, acordos de acionista aqui. Esse acordo de acionista, ele é feito através de um documento que pode ficar guardado com a pessoa, mas o mais interessante é levar registro na empresa. Por quê? Se eu faço acordo com o acionista, eu posso aparecer com aquele documento a qualquer momento e me dar direito daqueles poderes daquele acordo que eu fiz. Mas se eu registrar o acordo de acionista na empresa, eu levar a registro na empresa, na própria companhia, né? Junto à própria companhia, vai me dar alguns poderes. Quais? 2. Vamos escrever aí. O primeiro é que a própria empresa, a SA, não pode praticar o ato. Não pode praticar o ato contra o acordo. Então é um poderzão, né? Mesmo se o cara quiser desrespeitar o acordo, a SA, se esse acordo estiver registrado, não pode fazer sob pena de responsabilidade civil. E o outro poder que me dá é, se tiver registrado, é de execução forçada. Porque aqui a SA, na verdade, no primeiro, ela não vai fazer. Ela vai, isso eu não posso fazer porque o seu acordo não permite. Mas isso não significa que ela vai fazer o que eu quero. Entendeu? Ela não pode executar. Mas na execução, pode acontecer também se tiver registro. Mas aí, na execução, aqui na verdade é quase que um poder de veto. No segundo aqui, na execução, tem que ser através judicial. Aí eu tenho que pedir o juiz, porque essa ordem não pode vir, a SA não vai entrar em conflito de acordo de acionista. Ela deixa de fazer as coisas que deveria porque existe registro, mas ela não vai fazer execução daquele contrato. A execução do contrato tem que ser fazer via judicial. Acordo de acionistas, muito legal, muito utilizado no dia a dia. E é legal que você pode fazer, eu coloquei até como, acho que como a PS2, fazer acordo entre sócios para delimitar regras. Aqui também pode ter um acordo de acionista delimitando regras, poder de voto, como deve votar, como não deve votar, preferência na compra de ações, venda de ações. Então tem um monte de regrinha que pode aparecer aqui no acordo de acionistas. Valores das ações. Nós temos vários tipos de valores. A gente acha, o valor da ação é o valor que está na bolsa. Não, temos vários tipos de valores. Vários tipos. Vamos ver aí o primeiro. O primeiro valor é o valor chamado valor nominal. Tem um valor de emissão primeiro, né? O valor de emissão é o valor que na hora da subscrição é o valor de emissão. E o valor nominal, que é o dividir o capital social pelo número de ações. Então aqui é dividir o capital social pelo número de ações. Então eu divido o número de ações, o capital social, e eu chego no valor nominal da empresa. Pode ter ou não no estatuto. Pode ter trava ou não no estatuto. Depois eu vou explicar isso na live, me lembra, eu espero fazer live semana que vem, na live, para falar de diluição de capital social e diluição de ação, como que você perde. Então, eu volto a falar disso lá na live. Valor patrimonial das ações. Valor patrimonial pelas ações é o valor, aquele valor que é avaliado ano a ano. Não tem que fazer um ajuste anual. Você lembra que eu falei que o patrimônio líquido é ajustado anualmente? O valor nominal ou de emissão é aquele valor inicial. Mas o valor patrimonial é aquele valor que ano a ano vai modificando. Isso não tem limitada. Eu não faço o cálculo todo ano do valor do patrimônio líquido para chegar a qual que é o valor das cotas sociais. Eu não fico recalculando cotas sociais todo ano, não. Aqui eu faço recálculo de patrimônio, porque a lei determina que no fim do exercício social, a Assembleia Geral Ordinária tem que se reunir
e fazer o cálculo e determinar qual que é o valor do patrimônio. E aí, determinando o valor do patrimônio, eu chego no valor das ações patrimoniais. É o valor da divisão das ações todo ano. E o valor de mercado? Esse é o valor da bolsa. É um valor flutuante, porque leva em consideração uma pancada de situações, que não é só assim, o valor do dia. Não, leva uma pancada, projeção futura, se o mercado, né, nunca vi isso, né, mas como dizem, o mercado está nervoso, o mercado está calmo, o dólar subiu, o dólar não subiu. Então leva em consideração um monte de fatores e é flutuante. O que é importante destacar aqui, que esse valor flutua várias vezes ao dia. É por minuto a flutuação. Não é... Enquanto a primeira é fixa de emissão, a segunda patrimonial é uma vez por ano. No valor de mercado, ela flutua toda hora. Toda hora. Basta a bolsa estar aberta para variar e haver flutuação. E o último valor, que é o valor aí econômico, é um valor voltado para o futuro. Eu faço uma análise de perspectiva de quanto aquela ação poderá valer, me dar de rendimento até o futuro. Então é um valor, na verdade, utilizado muitas vezes para fazer negociação no mercado de balcão. Porque eu vou te comprar a ação, eu não vou te comprar pelo valor da ação na bolsa, porque aquilo muda toda hora, como que eu vou te comprar por aquele valor? Nós precisamos definir um valor para essa ação. Eu faço uma perspectiva de rentabilidade, quanto que eu vou ter de rentabilidade nessa ação no futuro, e eu compro essa ação. Então, geralmente, é quando tem o valuation da empresa. É quando faz a valorização, valuation, para... Nossa, deixa eu apagar isso aqui, ficou horrível, né? Mas é o valuation, o famoso valuation da empresa. Muita gente já deve ter ouvido essa palavra aí. O valuation é eu chegar num valor da empresa. Existem vários métodos, nenhum é perfeito. Valuation. Mas que chega no valor da empresa. Geralmente é usado o valor do fluxo de caixa descontado, DFC, né, em inglês. Mas é para fazer uma projeção, um budget. Eu faço projeção de quanto que aquilo vai dar de rentabilidade para frente para poder saber quanto que vale aquela ação. Não é o preço do dia, porque a volatilidade do mercado depende de dólar, de um monte de coisa. Eu estou comprando com a intenção de realmente investir para o futuro, tanto que eu estou comprando fora da bolsa de valores. Eu quero comprar ações geralmente ordinárias, que me dá direito a voto, me dá o comando da empresa, né? Geralmente quando eu faço mercado de balcão é para ser controlador da empresa, né? Que aquelas negociações, fala, fulano comprou tal empresa, ciclano é o novo proprietário da empresa, a empresa X comprou a empresa Y. É feita não na bolsa de valores, é feita nesse mercado de balcão e geralmente leva em consideração o valor econômico da empresa. Tá certo? Várias, então, situações. Nós temos lá o valor do passado, que é de emissão, o valor anual, que é do valor patrimonial, o valor de mercado, que é por hora, e o valor econômico, que é uma projeção futuro. Olha que interessante, que legal como que dá para a gente colocar isso numa régua de tempo de visualizações de valores para o passado ou para o futuro. Legal, né? Direitos dos acionistas. Bem, o direito do acionista está no artigo 109 da lei acho que é 109 mesmo, da lei de sociedade anônima. E nós temos dois direitos essenciais dos acionistas. Dois não, minto. Temos 4 direitos que estão no artigo 109, que são direitos essenciais dos acionistas, nós vamos falar com ele. Primeiro, um direito básico de qualquer empresa, de qualquer sociedade empresarial. Direito ao lucro. Que lembra que a gente não pode tirar o direito de lucro nem na limitada, nem em lugar nenhum. Então, lucro, participação nos lucros. Opa. Participação, vou escrever aqui direitinho. Participação nos lucros. Segundo direito, participação no acervo. O que é isso? Se fechar a empresa, eu tenho direito de receber as coisas que estão na empresa. É aquela ligação que tem lá com as ações de fruição. Participação. Minha letra está horrível hoje. Acho que hoje eu estou mais agitado, acho que estou acelerando a aula pra caramba, né? Se você vai pausando aí e depois faz as perguntas se eu acelerei muito. Participação no acervo. Eu acho que eu mesmo estou agitado, vocês me desculpem, que tem dia que eu estou acelerado. Eu acho que eu tomei café demais. Mentira, não tomei não, mas eu estou mais agitado mesmo. Participação no acervo. Se ficar rápido demais, você vai pausando e se tiver dúvida, depois me fala, tá bom? Combinar assim. Terceiro direito. Participação nos lucros, participação no acervo, fiscalização da empresa. Direito de fiscalizar. Fiscalizar.
fiscalização. Mesmo se eu não participo do direito de votações, eu tenho que fazer fiscalização. O detalhe aqui é que a fiscalização, completa aí, a fiscalização aqui não é tão aberta como no limitado. A fiscalização aqui é na forma da lei. Para não ficar gerando encheção de saco. Como assim? O cara todo dia quer fiscalizar tudo lá. Não, tem os dias, tem os balanços, tem os documentos oficiais que a própria lei coloca, quais são os documentos que devem ser entregues, quais relatórios que devem ser entregues. E não é porque você comprou uma açãozinha lá que você fala assim, eu quero saber a fórmula da Coca-Cola, eu comprei a ação da Coca-Cola. Não, não é todas as ações, direitos a todas as informações. É fiscalização com relação à gestão e financeira. E nem todos os documentos você vai ter acesso. A lei determina, na forma da lei, aquilo que você tem e não tem acesso, de acordo com o tipo de ação que você tem. E outro poder aqui que é legal, que é a preferência, direito de preferência em novas ações. Caso a empresa decida emitir novas ações, que é possível, no meio do caminho eu quero pegar mais dinheiro, vou emitir mais ações. Decido pela Assembleia Geral Ordinária que vou emitir novas ações. Os próprios sócios têm direito de comprar essas ações preferencialmente. Eles têm preferência se for no mesmo valor. E o último direito aqui, que não está aqui, mas eu não chamo isso de direito, mas eu vou falar, que é o direito de retirada. Direito de... E eu vou deixar para explicar isso em outro momento. Retirada. Talvez na live seja o melhor momento. É o direito de se retirar quando você vai contra algumas decisões que estão descritas na lei, que permite você fazer o direito de retirada. Fala assim, do jeito que está, eu não aceito, eu vou embora. Por exemplo, vamos dizer que vai haver diluição do capital social, que eu vou explicar na live. Eu aproveito e falo o direito de retirada. Dá o direito a se retirar da empresa, e a empresa tem que pagar o direito para ele, devolver a grana do cara, né, do valor da emissão, e o cara vai embora. Tá certo? Mas eu vou falar como fazer esse cálculo, que é valor patrimonial, e acabamos. Acelerei hoje, hein? Poxa, eu acho que acelerei no final, agora só que fui perceber. Mas enfim, qualquer dúvida, fala comigo. Vamos seguir, vamos continuar falando de valores imobiliários na próxima aula. Vamos ter live, com certeza semana que vem. Eu não vou deixar ninguém marcar mais nada. Hoje eu fiquei numa live, segurando mais uma live também, mas não vou deixar ninguém marcar mais nada, porque nós vamos ter a nossa live agora. Tá certo? Vamos marcar aí, talvez quarta-feira que vem já, live, pra gente se encontrar e colocar papo em dia, colocar as dúvidas em dia, tá certo? Mas mesmo assim, se você tiver dúvidas, você já sabe, coloca aí embaixo, eu estou respondendo todo mundo, ou manda o WhatsApp, tamo junto, fica tranquilo, fique em casa, vamos seguindo. E vai ter coisa nova ano que vem no Viana, tá? Eu tô participando de algumas reuniões aí, nós vamos... Tudo foi feito meio na urgência, né, nessa situação. Meu segundo semestre vai ser assim, não. O segundo semestre vai ter coisa muito legal, muito estruturada e muito bem feita. Vocês vão gostar. Eu tô achando muito legal. Não posso adiantar muita coisa, mas vai ter muita coisa legal. Talvez até live todo dia para tirar dúvidas com todos os professores. Vai ser muito legal. Mas vamos lá. Até a próxima. Segue aí. Se precisar sair, usa máscara. Fica com Deus. Aquele abraço. Fui!